para falar um pouquinho sobre a economia do Brasil, a economia do nosso estado de Goiás. E aqui em Goiânia, o que está acontecendo com esses aumentos de juro que a gente está pagando? Estamos tão revoltados com isso, não é? Mas nós vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com a economia do Brasil. Por que compramos alguns produtos, veículo, por exemplo, e não conseguimos fazer com que esse veículo chegue às nossas mãos pelo menos 2 meses? Você vai saber agora com o professor e economista Aurélio Troncoso. Aurélio, muito obrigado por nos receber aqui na Alfa, né? Sua casa, sua segunda casa. Pois é, tem 20 anos que eu estou aqui, né, como professor. Já estou com a plaquinha no pé aqui, já de Unialfa, né? Muito obrigada. Professor Aurélio, o que está acontecendo com a economia do nosso país? Sheila, nós temos alguns momentos, algumas variáveis que têm que ser bem definidas, né? A gente tem que explicar direitinho quais são essas variáveis. Nós passamos por um sistema totalmente atípico, né? Nós tivemos uma mudança de presidência da República extremamente conturbado, né? Um candidato de direita que se diz de direita, outros candidatos de esquerda. Então, quer dizer, você tem 2 extremos, e essa é uma das variáveis. A outra, nós entramos num processo pandêmico, no mundo inteiro parou, praticamente nós paramos, né? As faculdades pararam, a aula online, passamos a todo mundo trabalhar de home office em casa, o abraço deixou de ser dado em muita gente, né? As pessoas não se cumprimentam mais pegando na mão, é sempre de soquinho. Então, um vírus tão pequenininho parou o mundo, né? E fez com que as pessoas comecem a repensar a vida de um modo diferente. E com a economia também não é diferente, né? Essas 2 variáveis influenciaram demais no sistema econômico do mundo inteiro. E o pior deles, que a gente pode falar, é o aumento de preço dos produtos, né? Nós ficamos aí 1 ano e 8 meses praticamente sem trabalhar, as pessoas não saíram de casa, as empresas fechadas, um processo de lockdown, né? Praticamente parou o mundo. E, infelizmente, as empresas também pararam, aquelas mais básicas, que são as empresas de insumos, né? E essas empresas de insumos é que faz com que as outras empresas possam funcionar. Só que na hora que nós voltamos a funcionar, várias empresas de insumos quebraram, tinham parado, né, não funcionavam mais. E as empresas que hoje produzem manufatura, que seriam os produtos acabados, essas empresas começaram a ter problemas de entrega de produto, eles não estão conseguindo terminar o produto, né, a de automobilística principalmente. Você tem hoje praticamente aí quase 1 milhão de carros praticamente pronto, mas está faltando um componente eletrônico para poder soltar ele da fábrica. E sem esse componente, a fábrica não pode liberar. Perfeitamente. E aí gera-se um outro problema. O carro usado, que antes tinha um preço mais acessível, hoje ele está quase custando o preço de um carro novo. Quando você vai comprar um carro aí, suponhamos 2019, 2020, ele está no preço de um carro de hoje, 2022. Né? Então, as pessoas estão preferindo talvez comprar um carro usado, com 1 ano, 2 anos de uso, porque não conseguem esperar o carro chegar para você. E o problema maior, que ainda a gente pode dizer, que isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu falo que nós estamos vivendo uma nova realidade de aumento de preço. Nós tivemos 2, essa é a terceira dentro desse século. Nós tivemos em 2008, que foi a Grande Depressão americana, em termos da bolha que eles falam das residências, né, imobiliária. Então nós tivemos... É o grande boom imobiliário que teve nos Estados Unidos. Perfeitamente. E existia um papel que era o subprime, que as pessoas investiam naquilo, e era um papel que não tinha lastro, né? Então, infelizmente, quando houve a bolha e explodiu, as pessoas que tinham feito investimento perderam praticamente tudo. No Brasil, nós temos 2 exemplos claros. Nós tivemos a Aracruz Celulose, o Unibanco, e tínhamos a Sadia, que fizeram investimento nesses papéis americanos, né, e que, infelizmente, tiveram um sério problema. A Aracruz Celulose, o Banco Votorantim foi vendido para salvar a Aracruz Celulose, a Sadia se uniu a Perdigão,
e o Unibanco foi incorporado pelo Banco Itaú. Então, todos eles tiveram grandes dificuldades relativamente no mundo. A outra foi em 2014, né, quando a Dilma, praticamente em 2012, ela começou a subsidiar energia elétrica e combustível, chegou em 2014 e explodiu, né? E aí nós tivemos que aumentou os preços dos produtos, de energia elétrica, de combustível, de gás de cozinha, a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? E nós criamos uma inflação de custo, não inflação de demanda, né? Aumentou-se tudo, porque as empresas ou elas produzem com energia elétrica, ou com gás natural, ou com produto fóssil, que seria o óleo diesel. Todos eles subiram. Naturalmente, tudo isso é incorporado ao produto. Nós tivemos um aumento praticamente generalizado de preço. A inflação chegou a quase 14%. Né? Tivemos uma taxa de juros, foi aumentada a taxa de juros, ela chegou aí a 10,25%, e a gente praticamente não parou a inflação. Então, mostrou que aumentou a taxa de juros, a inflação subiu junto. Então, demonstra uma inflação de custo. No Brasil está acontecendo a mesma coisa, né? O Banco Central, para tentar conter a disparada do dólar, aumentou a taxa de juros para poder ver se captava dinheiro internacional para cá, porque aí você aumenta a taxa de juros, fica mais atrativo títulos públicos, as pessoas vêm comprar aqui no Brasil, os investidores, e vão deixar dólar aqui. E se você tem uma quantidade maior de dólar no mercado, a tendência é do dólar cair, recuar. Só que isso não está acontecendo. O dólar deu uma estabilizada, mas todos os preços que estão incorporados praticamente na economia subiram. E qual a saída? Olha, nós temos algumas teorias que a gente fala o seguinte, que inflação se combate com produção. Então, se você tem, por exemplo, quando é inflação de demanda, você tem um produto que começa a faltar no mercado e começa a gerar um processo inflacionário, o governo ele vai subsidiar algum tipo de coisa para fazer com que outras empresas entrem no mesmo setor, comecem a produzir e estabiliza praticamente a quantidade de produto no mercado para o preço não subir mais do que está ou para simplesmente cair. Né? A outra teoria que a gente fala quando a gente fala de câmbio, né, que é que nós podemos criar dois tipos de câmbio no Brasil. Né? Tem vários, né? Você tem o dólar oficial, você tem o dólar turismo, para poder criar mais dois. Seria $1, por exemplo, para importação, outro para exportação. É o que a China faz hoje. Né? Até a gente não está criando nada, está tentando copiar algo que dá certo. Que já existe e deu certo. Já. Então a China trabalha assim, ela tem $1 para exportar, o outro para importar. Talvez com essa movimentação, pode ser que a balança comercial brasileira melhore. Nós estamos exportando muito. Inclusive a balança comercial nossa ela é superavitária. Só que o problema, por exemplo, o Brasil vai crescer esse ano passado, nós devemos fechar agora, deve sair o resultado, em torno de 4,2, 4,5, alguma coisa assim. E a economia, ela veio, de lá para cá, ela veio sendo aquecida. Né? E era natural, porque a gente vinha o ano de 2019 com um crescimento negativo, né? De menos 4,1%. Então, a gente tinha que crescer, né? O Brasil tinha que sair. E o desespero de poder sair dessa situação mais rápido foi que as empresas começaram a trabalhar a todo vapor. Aquelas que tinham os seus insumos em mão começaram a trabalhar a todo vapor. Né? E a parte de agronegócio ajudou demais, mas muito mesmo. O Brasil deu uma crescida em relação a esses setores, principalmente o agronegócio, praticamente quase igualou com a parte de indústria, e nós tivemos o retorno da área de serviço. E com detalhe, o PIB nosso ele é representado, quase 60% dele, pelas famílias. Sim. Né? O consumo das famílias. Sim. Muita gente acha que a gente exporta demais. Na verdade, a gente exporta 10% daquilo que produz. 90% fica aqui dentro do país. Né? Agora, a gente tem os vilões da história. Nós temos a carne, que é cotada pelo mercado internacional. Né? Nós temos o combustível, que é todo mundo fala assim, nós somos autossuficientes em petróleo. Somos, em petróleo pesado. Petróleo leve nós temos que comprar. O pesado que a gente retira lá do pré-sal, é retirado no Brasil, ele é bom para fazer asfalto, graxa, esse tipo de produto. E não o combustível do veículo, gasolina. Né? Nem o óleo diesel. Aí a gente tem que comprar isso ou da Venezuela, ou da Arábia Saudita, ou de algum país que faz parte da OPEP.
Pra você ter uma ideia, o blend hoje que está nas bolsas de valores, ele fechou aproximadamente a $86 o barril. Então, quer dizer, está caro lá fora. Se a gente tem um dólar apreciado alto, mais o aumento do dólar lá fora, em cima do barril de petróleo, naturalmente vai chegar o preço do petróleo aqui no Brasil, vai chegar bem mais caro. Então, a gente está tendo um problema sério para resolver.